nosso Senhor Jesus Cristo e com cada um dos irmãos e dê um feliz e abençoado sábado para vocês. Amém? Amém. Irmãos, antes da gente entrar na mensagem, eu queria compartilhar algo com vocês aqui no livro de Hebreus, rapidinho, no capítulo 10. Apenas um conselho dado pelo apóstolo Paulo aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia de Deus se aproxima. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Hebreus, ele nos incentiva a nós buscarmos comunhão com os nossos irmãos, tanto mais quanto nós vemos que o dia de Deus ele se aproxima, tanto mais quanto nós vemos que a vinda de Jesus ela está próxima. É natural, quando nós estamos aqui, assim como nós estamos agora em poucas pessoas, é natural que muitas vezes bata o desânimo, bata a tristeza no nosso coração, mas irmãos, se firmem na promessa de Jesus, quando Ele nos diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em nome dEle, ali Ele estaria. É isso que importa para nós nesses últimos dias. Eu sei que nós, como seres humanos, a gente sente muita necessidade de pessoas, mas não deixem que isso abale a fé de vocês. Ainda que vocês fiquem aqui em 2 e 3, prossigam a mão, sigam com o trabalho, não desanimem, porque eu digo para os irmãos que o dia de Deus ele está muito mais próximo do que nós podemos pensar. E é isso que eu gostaria de trazer aqui com os irmãos, uma mensagem que eu creio que ela tem uma importância bastante urgente, irmãos, porque eu não sei para os irmãos, mas eu me lembro do início da caminhada, quando eu aprendi pelas primeiras vezes as profecias relativas aos dias em que nós estamos vivendo. E eu me lembro que naquele início da caminhada, a gente tem aquele primeiro amor, aquela motivação, aquela entrega. Só que quando o tempo vai passando, os anos vão passando, e as expectativas que a gente cria com base no cumprimento daquelas profecias, no primeiro momento não acontece. Com o passar do tempo, nós esfriamos, e muitas pessoas que caminharam conosco até aqui, elas vão abandonando a caminhada. E hoje parece que toda aquela realidade que a gente vivenciou num primeiro momento, quando nós recebemos essa mensagem, parece que hoje tudo isso está tão distante. A gente olha para o mundo e o mundo tem ainda um pouco de desgraça, mas parece que não é ainda o suficiente para Jesus voltar. Mas irmãos, essa aparente paz que está acontecendo lá fora, e é isso que eu queria trazer para os irmãos aqui hoje, é apenas uma prova para a fé de cada um de nós. E eu queria compartilhar com vocês um texto que está no Eventos Finais, na página 149. Provavelmente vocês já conheçam o texto, diz assim: é uma solene declaração que eu faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja, e não pensem que esse texto está escrito para a igreja nominal apenas, é para nós. Nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. E achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Essa é a triste realidade da maioria das pessoas que estão hoje, irmãos, fazendo parte do movimento leigo que saiu da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nenhum entre 20 estariam preparados para o que está para sobreviver na terra. Eu não sei se os irmãos já leram. Um dia, o anjo da senhora White foi dar para ela a visão das 7 últimas pragas que cairiam sobre essa terra. Isso está nos primeiros escritos. E ela começou a contemplar a visão, e no meio da visão, ela pediu para o anjo parar. Ela pediu para o anjo parar, dizendo que ela não estava suportando ver as coisas, as desgraças que estavam acontecendo aqui nesse mundo. E aqui ela diz que nós não estamos preparados para esse tempo. Um dia, nessa caminhada, eu me fiz uma pergunta.
Se Deus ele ama tanto a sua igreja, se Deus ele anseia tanto que nós como um povo sejamos arrebatados e levados ao céu para morar eternamente com Cristo, por que Jesus já não veio logo de uma vez? E talvez essa pergunta os irmãos já tenham feito também. E nós vamos hoje dar duas respostas para essa pergunta. Uma delas está aqui no Eventos Finais e outra nós vamos encontrar no decorrer da mensagem que nós vamos estudar. Eventos Finais, na página 35, o subtítulo aqui diz exatamente isso: pelo que Cristo está esperando para voltar. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-lo como os seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-lo. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Salvador. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Com base nesse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, o que Jesus está esperando para voltar? O que os irmãos entenderam? O povo está preparado. O povo está preparado. E o que mais? Que o caráter das pessoas se assemelhe a ele. Amém. E está ou não está, portanto, em nossas mãos apressar a vinda de Jesus? Com certeza. Com certeza. Com toda certeza. Está em nossas mãos e hoje mais em nossas mãos do que nas mãos de qualquer outro que está aí fora. Agora, irmão, você acha que a igreja, envolvida na mundanidade que está, você acha que quer que Jesus volte? Eles querem que o Jesus não volte. Com certeza. Para eles viverem na glutonaria. Para uns a comida é o ventre. Isso mesmo. Né? Para uns a comida é o Deus. Eu me lembro que né? quando nós Pra levamos essa mensagem para um irmão lá de Curitiba, e ele ficou bem animado. Aí um dia ele chegou para uma amiga dele, que é evangélica, não é adventista, é batista, e ele perguntou para ela, falou para ela assim: olha, Jesus está voltando, a gente tem que se preparar, nós precisamos dar a mensagem para o mundo e tal, você acredita que Jesus está voltando? Ela falou assim para ele: olha, eu até acredito, mas eu espero que ele demore pelo menos mais uns 10 anos para dar tempo de eu casar e me formar. O próprio povo, que é o professo povo de Deus, não ama a vinda de Jesus. E a maior prova de que nós não amamos a vinda de Jesus, e agora nós vamos entrar na nossa mensagem aqui então de uma vez, irmãos, é que, em primeiro lugar, nós não estamos procurando preparar o nosso caráter para essa missão que Deus confiou nas nossas mãos. Quando Deus chamou Sansão para combater os filisteus, Deus deu mensagens específicas para Sansão. Sansão, você não pode se misturar com as filisteias, você deve ter uma alimentação específica, o teu cabelo você não pode cortar. E Sansão desobedeceu a Deus em tudo e quase que arruinou a obra que Deus tinha confiado nas mãos dele. E hoje, irmãos, ainda que nós sejamos os poucos dos 300 do exército de Gideão, mas se nós formos cristãos qualificados, Deus vai poder usar cada um de vocês. E Isaías tem uma promessa que diz assim, abram lá em Isaías, olha que maravilhoso que é isso daqui, irmãos. Isaías, já encontra aqui o capítulo 60 e poucos, Isaías 60, versículo 22, olha a promessa que Deus faz aqui para o povo qualificado de Deus para cumprir a missão desses últimos dias. 60, versículo 22. Lê para a gente, irmão Paulo, por gentileza? Claro. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte, e eu, Senhor, ao seu tempo farei prontamente. Um servo de Deus que esteja qualificado, com o caráter pronto, refinado, para dar a mensagem nesses últimos dias, Isaías diz que um valerá por quantos? 1000. Por 1000.
Portanto, Deus não precisa de quantidade. Exato. Deus ele precisa de pessoas que assumam um compromisso verdadeiro com Ele e que abracem essa causa. Um dia eu estava lá pregando em Curitiba, eu perguntei para os irmãos, qual que é o significado de amor? O que significa a palavra amor para vocês? Porque a Bíblia diz que nós precisamos amar a vinda de Jesus. E para mim, amor significa uma só coisa, irmãos. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. E aí ele explica como que Jesus amou a sua igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Amor significa entrega. Amar a mensagem significa se entregar à mensagem. É vestir a camisa do Evangelho de Cristo. Amém. E eu queria compartilhar com os irmãos a história de um homem que viveu tudo isso que nós estamos vivendo aqui nesses últimos dias. E esse homem nós vamos encontrar no livro de Mateus capítulo 24. Jesus compara a história desse homem com a história da igreja dos últimos dias. E nós vamos extrair daqui, irmãos, um ponto bem específico da história desse personagem. Mateus 24, versículo 37. Eu queria pedir, à medida que os irmãos forem abrindo, que os irmãos pudessem ler também, para estar participando aí também da leitura. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse texto é bastante conhecido de todos. Só que alguns pensam que quando Jesus compara os últimos dias com os dias de Noé, ele só estava comparando aqui com relação ao fato das pessoas casarem, darem-se em casamento, mas não é só isso. Tudo o que aconteceu no mundo antediluviano é uma representação do que aconteceria nos últimos dias da história dessa terra. Tudo, irmãos, sem tirar nem pôr. Ontem nós estávamos aqui falando sobre o livro de Gênesis. E nós comentamos que o livro de Gênesis é a semente do Evangelho Bíblico. A Bíblia tem 66 livros. E o livro de Gênesis é aquele que lança a semente. E os 65 livros que vêm na sequência, eles vão desenvolver toda a estrutura que foi apresentada ali no livro de Gênesis. É mais ou menos igual a estátua de Nabucodonosor. A estátua é um resumo do que seria desenvolvido no decorrer de todo o livro de Daniel. Assim é o livro de Gênesis. E daqui nós vamos tirar, e aprendam uma coisa, irmãos, que é muito importante no estudo bíblico. A Bíblia não é um livro de histórias. O apóstolo Paulo diz que tudo o que está escrito aqui foi escrito para quem? Para nós, a quem o fim dos tempos tem chegado. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro profético. É um livro de parábolas que representam, sim, as histórias estão ali, mas representam situações que iam se cumprir nos últimos dias. Jesus, nas bodas de Caná, deixou o melhor vinho para que momento? Final. Nós estamos vivendo no final da festa. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo, e o melhor vinho, as melhores coisas que estão contidas na palavra de Deus foram reservadas para essa última geração. Amém. Nós temos esse privilégio. E nós vamos então analisar aqui alguns detalhes da história de Noé, e aí depois nós vamos concluir com algo que eu creio que é muito importante, irmãos, para esse tempo que nós estamos vivendo. Gênesis, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Os irmãos fiquem à vontade, tá? Para acrescentar o que os irmãos acreditam que vale a pena, para perguntar. Fiquem à vontade. Gênesis capítulo 2, versículos 5 até o versículo 6. Diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. A terra do mundo antediluviano, ela era regada, irmãos, por uma espécie de neblina, um vapor que saía debaixo da terra. Então, no mundo antediluviano não havia chuva. Essa chuva que a gente vê que cai do céu hoje não existia.
a terra ela era lavrada por uma neblina que vinha do próprio solo. Mas como que isso era possível? Como é que nós podemos, pela Bíblia, provar a maneira através da qual o solo era lavrado por essa neblina que surgia do próprio solo? No livro de Gênesis, no capítulo 1, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 2, mostra qual era a condição do planeta Terra antes de Deus começar a criar. Pode ler para a gente, irmãos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O capítulo 1 aqui do livro de Gênesis, versículo 2, mostra, irmãos, que a terra no princípio, então, era um montão de quê? O que era o planeta Terra? O planeta Terra se resumia num monte de quê? Água. Tanto que quando a Bíblia diz que Satanás ele foi lançado no planeta Terra, a Bíblia diz que ele foi atirado no abismo. Porque a Terra era um montão de água. E a Bíblia chega a dizer que Satanás habita na profundidade dos mares. Está lá no livro de Isaías, não é? Fala do monstro do abismo. Lembram-se dos demônios de Guedara? Quando Jesus foi expulsar os demônios eles pediram que não fosse atirado aonde? No abismo. E aí Jesus envia eles para os porcos. Mas no final os porcos se atiram aonde? No abismo, nas águas. Que é o que o apóstolo Pedro chama de Tártaro. O Tártaro. Tártaro, isso, Tártaro. É a única vez que aparece essa palavra na Bíblia. O Tártaro é uma região que fica na profundidade dos mares e lá estão aprisionados todos os demônios. Vocês já viram que na quinta trombeta diz que Satanás vai receber a chave do poço do abismo? Vai abrir. E ele vai abrir o abismo. Por quê? Porque desde quando Jesus veio aqui para essa terra e Satanás botou as principais hostes do mal para tentar destruir a Jesus Cristo, só no demônio de Guedara, vocês lembram que... Pode falar, irmão Paulo. Inclusive, o livro de Enoque fala que esses anjos presos são arcanjos, né? São seres superiores. Isso, são, exato. Claro, porque Satanás não ia botar os inferiores para batalhar contra Jesus. Então Satanás botou os principais, e só no demônio que estava lá naquele rapaz de Guedara, só naquele rapaz de Guedara, sabe quantos demônios tinha? Lembra que ele disse que era uma legião? Uma legião romana naquele tempo tinha entre 4 a 5 mil, 6 mil pessoas. Isso significa que só naquele homem tinha de 4 a 5 mil demônios, 6 mil demônios. E Jesus expulsa, e todas as vezes que um demônio é expulso, por que eles pedem para não ser lançados no abismo? Porque eles sabem que o abismo é o local onde eles ficam aprisionados quando eles perdem o domicílio sobre o qual eles estão ali escravizando uma pessoa. Só que todos esses demônios, na quinta trombeta, eles serão libertos para atormentar as pessoas nesses últimos dias que não tem o selo de Deus. Pode falar. E naquela passagem ele fala que ele tem legiões. Lembra? Mas é muito mesmo. É muito. Satanás ele tem muitos demônios. Não, tinha uma pessoa, tinha um que era possuído. É esse que eu estou falando. Legiões, não era uma legião. Isso mesmo. É muito demônio que tinha lá. Muito demônio. Só que eles estão aprisionados até um certo tempo. Mas a gente abriu apenas um parênteses aqui para entender essa questão da terra ser um monte de água. Só que no segundo dia da criação, em Gênesis 1, versículo 7, Deus ele faz algo então. Então a terra era um monte de água, Deus cria a luz, e aí no segundo dia da criação, Deus ele faz o quê? Gênesis 1, versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. No segundo dia da criação, Deus pega aquele montão de água e ele pega um pouco daquela água e esconde aqui na terra. E uma outra parte ele joga lá para o céu, que forma aquilo que nós chamamos hoje de atmosfera. A senhora White chega a comentar que o clima no planeta Terra, lá no princípio da criação de Deus, ele era um clima uniforme. Essa brisa suave da manhã que a gente sente era o clima que
perpetuava ali no Éden por todos os dias e por todos os momentos. Pode falar, irmão Paulo. Não tinha oscilação. Não tinha oscilação. Um dia mais quente, mais frio, não tinha isso. Era sempre... Assim como Adão e Eva eram simétricos, o clima ele também mantinha uma simetria, uma uniformidade. Ok? Bom, e aí Deus cria a atmosfera e põe as águas aonde, irmãos? Aqui na terra. O que ele faz com as águas aqui da terra? Põe aonde? Debaixo do quê? Da terra. Debaixo da própria terra. Isso vai ser explicado um pouquinho mais para frente, aqui no versículo 9 e 10 de Gênesis. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Aí nós podemos entender então como que o solo ele era regado. As águas estavam debaixo da terra. E em alguns momentos durante o dia, a água ela brotava do solo como se fosse um manancial e regava as ervas, as plantas e as árvores que Deus tinha colocado por baixo. Muito interessante. Agora imagine o seguinte: Deus levanta uma pessoa para pregar que ia chover. Cientificamente, chover naquele tempo era algo possível ou impossível? Impossível, era algo ilógico. Mas como chover? Se a terra era regada, eles nunca tinham visto esse esquema que nós vemos hoje, da água vir, e aí a água vira nuvem, e a nuvem vir e chover. Isso não existia nem nuvem, irmãos, naquele tempo, porque não havia chuva. Então, cientificamente, era uma mensagem impossível. Então, como que era a atmosfera, se ela era mais limpa que agora? O céu era limpinho, não havia nada. E eu acredito até que, como a própria visão, isso a senhora White ela comenta, não sei se vocês já viram, diz que a visão de Adão, ela era tão aguçada que Adão conseguia ver a fotossíntese das plantas na terra. Outra coisa, nos primeiros escritos, que ela fala daquela mesa dos remidos, que a visão vai ser micro e macro. Isso mesmo. Quer dizer, ela fala que a mesa é tão grande, mas que uma pessoa consegue ver a outra. Amém. E Adão era assim, Adão ele olhava para o céu. Hoje o nosso céu ele se limita a essa camada azul aqui. Mas Adão, eu acredito, irmãos, que ele olhava e a visão dele atravessava o universo. Ele olhava os outros mundos daqui da terra, entende? Era uma visão muito maior. Ok? Ainda com a atmosfera que Deus tinha colocado. A prova disso é que ele deu o nome, as estrelas têm nomes. Isso, uma a uma foi nomeada, isso mesmo. E aí então, irmãos, a mensagem cientificamente impossível. Lembre-se, a Bíblia não é um livro de história, é um tipo. Hoje, a nossa mensagem que a gente prega para as pessoas é uma mensagem popular ou impopular? Você anunciar que o Papa vai ressuscitar, que um decreto dominical vai sair, as pessoas caçam da gente. Não, mas com essa liberdade religiosa que tem, não vai ter esse tipo de coisa, de decreto proibindo as pessoas. Não, que Papa ressuscitar, vocês estão loucos. Cientificamente impossível. Por que Deus destrói o planeta Terra, irmãos, no mundo antediluviano? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Por que a Terra foi destruída? Violência é um dos pontos principais. Lê para a gente, irmão Paulo, então, por favor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Irmãos, olha só como Deus ele usa aqui palavras para enfatizar aquilo que ele está colocando. A minha Bíblia diz: viu o Senhor a maldade do homem que havia se multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmão, o verso 11 diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Eu ia até pedir para o irmão ler depois essa passagem. Isso. Então, o homem chegou quase no ponto, irmãos, de cometer o pecado imperdoável. Qual que é o pecado imperdoável? Negar o Espírito Santo. De não dar mais ouvidos,
O homem estava com a mente cauterizada, não dava mais ouvidos para nada do que dizia. Era só mal. Só mal, só mal. E sabe o que mais chama a atenção? Hoje, se a gente olha para o nosso mundo, está diferente? E ainda vai mais. A mensageira do Senhor, ela diz, um dos grandes pecados pelo qual Deus destruiu o mundo antediluviano, sabe qual era? A amálgama entre homens e bestas. Já passei aqui. Sabe o que é a amálgama entre homens e bestas? É mistura genética. Exato. Isso está acontecendo nos nossos dias ou não? Muito. Já ouviram falar dos transgênicos? Quem? Transgênicos, alimentos transgênicos. Inclusive, irmão, Pode falar, irmão. eu recebi um e-mail essa semana de uma irmã que me passou uma coisa muito interessante, que a Monsanto, ela domina os transgênicos nos Estados Unidos. Total. Certo? E foi feita uma pesquisa em ratos com sojas e outros grãos transgênicos. Em todos os ratos que se alimentaram daquela soja, deu câncer neles. Não é, isso é absurdo. O transgênico, não sabe o que é? Eles pegam um gene do porco, por exemplo, e transmutam aquele gene para que aquele gene ele possa dar origem ao grão da soja. Isso significa que hoje nós podemos estar, se a gente toma um leite de soja que é feito de soja transgênica, naquele leite de soja pode ter um gene do porco ali. Também. Entende? Então, e o meu sogro ainda estava me dizendo, olha só o absurdo que o homem está chegando. Ele disse que ele estava vendo essa semana. Diz que os cientistas, eles já conseguiram pegar o gene do ser humano e injetar o gene do ser humano no porco. É o que eles chamam agora de porco light. Daqui a pouco, acho que, ou não sei nem se já não tem nos mercados. O que é o porco light? Eles pegam o gene do ser humano, botam no porco, e aquela capa de gordura que o porco ele forma, ele não forma nesse porco light que eles chamam. Só que, irmãos, imaginem que absurdo. O ser humano está comendo a carne de um animal que já é imundo, mas que ainda tem o gene do próprio ser humano embutido ali. Uma carne humana, é como se fosse um canibalismo. Aqueles meus parentes criam os porcos, eles lá, eles já falaram para mim, esse porco é light, que a gente vai ver a criação quando vai lá passear, né? Aí eles têm um nome, como é que chama esse porco? Eu não lembro o nome agora, mas tem um nome já. Javali. Javali? Javali. Não é Javali é uma coisa da natureza. Aquele que tem aquele dente aqui assim, ó. Ele tem aquele dente pra cima. É um porco selvagem. Então, mas é um nome assim que chama, quase javali, um negócio assim. Esses dias eu vi agora na televisão, fizeram uma vaca com gene humano, que a vaca dá leite materno humano. Ela produz, é uma vaca, mas produz o leite de mulher. Bom, irmãos. Bom, mas também diz que na época de Noé tinha canibalismo pelos nefelins. Isso, os gigantes que haviam naquele tempo, é exato. Então, irmãos, a condição do mundo antediluviano não era muito diferente da nossa. Né? Tinha amálgama, violência, maldade no coração do homem, homossexualismo também tinha nos dias. Quando Jesus fala casavam-se e davam-se em casamento, Deus tem alguma coisa contra casamento? Não. Não, foi ele quem fez o primeiro casamento. Deus, e o apóstolo Paulo diz, digno de honra é o leito sem mácula, o matrimônio. Então Deus não tem nada contra o casamento. Mas por que Jesus fala que seria como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento? Divórcio e o casamento homossexual. Porque isso é abominação diante de Deus. Estão se dando, né? Se dando em casamento. Não estão casando para a glória de Deus. Entende, irmãos? Bom, essa era a situação daquele mundo. Só que no meio de tanta maldade, de tanta prostituição, Gênesis 6, versículo 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Nessa última geração, quem são os Noés que Deus está levantando? Ou quem deveriam ser os Noés? Os remanescentes. Como se diz? Os Se remanescentes. reforma, aqueles que acreditam, aqueles que fazem vontade. O povo que não se mistura com o que está acontecendo aí fora. Sabe o que significa o nome Noé? Descanso.
descanso. E nós hoje fomos levantados por Deus para dar uma mensagem para o mundo de descanso, a mensagem do sábado bíblico, o dia do descanso de Deus. A mensagem do Cristo crucificado: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos uma missão semelhante à de Noé: advertir esse mundo pecador, irmãos. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Só que eu queria perguntar uma coisa para os irmãos. A nossa mensagem, ela se resume na mensagem dos 3 anjos, ok? E o que diz a mensagem do primeiro anjo? Ok, vamos parar só nessa primeira parte. Temei a Deus e dai-lhe glória. Mas o que significa dar glória a Deus? Será que Noé deu glória a Deus? Vocês acham que Noé deu glória a Deus? Sim. Com certeza. Mas como que eu devo dar glória a Deus? É sair lá fora gritando glória a Deus? É isso que é dar glória a Deus? Não. Deixa eu marcar no Gênesis, vamos lá para o livro de Mateus. Isso daqui tem uma lição importantíssima para a gente, irmãos. Mateus, no Sermão da Montanha de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, versículo 16. Pedir para uma das duas irmãs, pode ler, por favor? Misericórdia, me perdoa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A Bíblia diz que os homens do mundo vão glorificar a Deus, não vão? Não está escrito aqui? Não. O que está escrito aqui? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como? Bom, vamos lá. Como que a minha luz ela vai resplandecer diante dos homens? Através das minhas o quê? Ações. Obras. As obras, elas não importam para Deus. Deus, ele conhece o meu coração. Mas os homens, eles vão ver que a mensagem que eu prego é uma mensagem verdadeira através das minhas obras. E vendo as minhas obras, o que eles vão fazer? Nos atacar. Mas, antes de atacar, olha o que está dizendo aqui, ó. Preste atenção no texto. Glorifiquem o vosso Pai. Eles vão dar glória a Deus. Lembra de Jesus na cruz? Jesus estava na cruz. E ele estava a ponto de morrer, irmãos. E os homens caçoando dele, e ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Naquele momento, o centurião, que olha para Jesus e vê um amor tão grande transbordando daquele coração, a Bíblia diz assim: e o centurião deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. O mundo vai dar glória a Deus quando eles olharem a minha vida de acordo com a mensagem que eu prego. E aí nós voltamos para a história de Noé. Noé tinha uma mensagem para pregar. Qual era a mensagem que Noé tinha que pregar durante o tempo que ele vivia aqui na terra? O foco da mensagem de Noé, qual era? Que o mundo ia ser destruído. O dilúvio, o juízo de Deus. Esse era o foco da mensagem de Noé. Só que imagine se Noé fosse lá todo dia na praça e começasse a pregar sobre o dilúvio. E Noé vivesse igual nós estamos vivendo hoje. Vocês imaginam Noé pregando a mensagem e vivendo igual a gente está vivendo hoje? Como que as pessoas viam que a mensagem de Noé tinha poder e ele acreditava no que ele estava pregando? Ele estava construindo a arca. Amém, irmão. Abram lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, versículo 7. Onde... E avançava, avançava. Hebreus 11, verso 7. 11:7. Isso. Pode ler. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e
foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O mundo foi condenado nos dias de Noé, por quê? Porque Noé estava pregando ou porque as obras dele mostraram o que ele queria na mensagem? Não foram as obras que condenou o mundo? Porque as pessoas olhavam a vida de Noé e viram que ele acreditava de todo o coração naquela mensagem, irmãos. Sabe o que Noé fez? Noé tinha um trabalho dele. Noé pegou o dinheiro do trabalho dele e botou: eu vou dedicar minha vida agora para construir essa arca. Noé vestiu a camisa daquele evangelho, irmãos. Noé ia pregar em palavras, mas ele pregava em testemunho também. As pessoas olhavam, e olha que interessante, porque a Bíblia diz que Noé, instruído acerca de acontecimentos que ainda Não viam. Vocês estão vendo o decreto dominical? Não, Já viram alguém ressuscitar da morte? não. E agora nós temos um desafio. Será que nós acreditamos de verdade na mensagem que nós estamos pregando? A prova de que nós acreditamos vai ser se a nossa vida ela corresponde àquilo que nós falamos para as pessoas lá fora. Irmão, Pode falar, não Paulo? porque o que acontece? É o que eu falo sempre aqui, certo? E porque as pessoas vêm aqui, elas ouvem, certo? Entram por um ouvido, saem por outro e vão lá fora e praticam a mesma coisa. Você prega sobre reforma de saúde, entra por aqui, sai por aqui. Você prega sobre uma vida santa, uma vida reta, uma vida de justiça. A pessoa sai daqui e pratica imoralidade lá fora. Você entendeu? Até quando que nós vamos viver essa falsidade? Certo? Porque Deus não está à procura dessas pessoas. Certo? Deus não pode contar com essas pessoas. Certo? Deus, como o irmão disse no início, Deus está à procura de compromisso. Amém. Pessoas que têm comprometimento com a obra. Como diz lá em Isaías, o um virá a ser 1000. Amém. Deus não conta com multidão de pessoas. Amém. Hoje tem 5, amanhã pode ser 2, pode ser 1. Deus vai fazer a obra com essa pessoa. Amém. Isso aí. Noé era o único naquele tempo, irmão. E, irmãos, o que é mais triste? Muitos que ajudaram Noé a construir a arca, na hora de entrar na arca, sabe o que eles fizeram? Não entraram. Isso mostra que tem muita gente hoje na caminhada que vai abandonar no meio do caminho. Lembra da visão da mensageira do Senhor? O caminho estreito que ela via muitas pessoas seguindo, mas aí chegava no meio do caminho, desanimava. E aí uns ficavam cansados com as bagagens e outros começavam a cair. E outros não viam mais a luz que estava lá na frente guiando eles. E assim, um a um foi tombando e deixando e abandonando. Irmãos, nós precisamos hoje assumir esse compromisso com o nosso Deus. Nós temos uma mensagem muito urgente para dar para o mundo lá fora. Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar o sustento a seu tempo? O que é o sustento para o nosso tempo? O que é o sustento para o nosso tempo, irmão? Imagine, já dou a palavra para o Paulo, rapidinho só. Imagine se Noé chegasse lá no banco da praça, e no dia que Noé estivesse pregando lá no banco da praça, ele pregasse sobre dinheiro. Porque o dinheiro, não sei o que é isso, e a gente pode ser próspero, e não sei o que, e que a gente pode ser feliz aqui nessa terra e tal. Noé estava cumprindo com a missão dele. Imagina uma pessoa que foi a única vez ouvir aquela palavra de Noé. Ela ia estar advertida quanto ao dilúvio? Não ia. Nós temos uma mensagem específica para pregar nesses últimos dias. E a mensagem do sustento para o nosso tempo é a mensagem profética. É a mensagem dos 3 anjos. É o que o povo precisa ouvir aí fora. Irmão, quando Ellen White diz assim que nós somos portadores da última mensagem de advertência ao mundo. Agora, peraí. Se eu sou portador dessa mensagem, agora peraí, vamos ficar dormindo? Irmãos, isso eu confesso para vocês, me sensibiliza o coração. Quando eu me lembro que homens deram a vida para que nós tivéssemos uma Bíblia dentro da nossa casa hoje. Homens morreram para que nós tivéssemos isso daqui. Deram sangue, lutaram por isso daqui, para que hoje a gente negligencie o estudo da palavra. Os pioneiros venderam fazenda
abandonaram casa, abandonaram tudo. José Bates, que foi o pai do sábado no Adventismo, chegou um dia na vida dele onde ele estava escrevendo um folheto e ele dedicou o último centavo que ele tinha, irmãos, para escrever aquele folheto. E a esposa dele chegou para ele em lágrimas dizendo: Bates, nós não temos mais nada em casa. E aí o José Bates chegou para ela e disse: o Senhor proverá. E Deus proveu naquele mesmo dia. Deus mandou alguém lá na casa deles com uma cesta básica, com tudo que eles precisavam para passar mais aquele mês, irmão. E o homem botou tudo porque ele acreditava piamente naquela mensagem que ele pregava. Falta esses homens. Sabe o que Bates fez? Bates morreu e pegou a tocha e confiou na mão do irmão Jefferson, na mão do irmão David, na mão do irmão Paulo e na mão de cada um de vocês. Esses homens que tombaram confiaram a tocha da verdade na mão de cada um de nós, na esperança de que nós nessa última geração levássemos a tocha avante. O diabo copia isso nas Olimpíadas, não é isso que o diabo faz? O diabo bota a tocha dele na mão de pessoa por pessoa, continente por continente, levando a idolatria e a mentira. É isso que ele está mostrando ali. Enquanto que Deus confiou a glória da mensagem na mão de cada um de nós nesses últimos dias, irmãos. Bom, Noé então começou a construir a arca. Quanto tempo Noé pregou? Vocês lembram? 120 anos, pregando a mesma mensagem. Noé resvalou na fé durante esses 120 anos. Quanto tempo os irmãos têm de mensagem aqui? Bom, mensagem verdadeira ou mensagem do advento? Não, do advento. Mensagem eu do tenho advento. 10 anos. 10 anos. Alguém aqui tem menos que 5 anos de mensagem? David é o mais novo? Eu. Né? Quanto tempo, David? Acho que é 4. 4 anos, né? Irmãos, 4 anos, 10 anos, não é nada comparado aos 120. E muitas vezes a gente já desanima. Imagine se Noé desanimasse. Se Noé desanimasse, sabe o que ia acontecer? A raça humana acabava. Era extinta. E hoje o mundo está se entregando à prostituição, idolatria, homossexualismo, e nós estamos calados com uma mensagem poderosa que nós temos para pregar. Pode falar, irmão. E mesmo assim você salvou 8, né? Só se salvou 8 ainda. Mesmo assim. Entende, irmãos? Nós temos uma mensagem muito importante. Esses dias eu passei até para os irmãos no centro evangelístico. Vocês já ouviram falar de um programa que está passando na TV? Eu não assisto TV, mas fiquei sabendo porque alguns irmãos me mostraram esse vídeo e eu senti tocado a levar esse vídeo para a igreja para mostrar para as pessoas o que está acontecendo aí fora e a gente está calado. Um programa que se chama Na Moral, passando na Rede Globo. Eles fizeram num dia um casamento de 2 mulheres nesse programa, na TV, em rede nacional. Casaram 2 mulheres. E aí mostraram as pessoas lá, e as mulheres ainda dizendo: ó, eu agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa de eu estar me casando com uma pessoa aqui que eu amo. E crianças ali. E o apresentador, que é o Pedro Bial, dizendo que a moral está mudando. Está pior. Mas e nós, irmãos? Irmãos, sabe por que o diabo ele esperou tanto tempo para fazer o que ele está fazendo hoje? Porque há 2000 anos atrás teve um homem que veio nesse mundo e teve coragem. Teve coragem de dar a vida e de bater de frente com a sociedade da época por amor ao Pai dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a influência dele nesse mundo permaneceu no nosso mundo por 2000 anos. Só que hoje a influência de Jesus está sendo pisada pelas pessoas. E a esperança do universo é depositada em nós, para representar para o mundo o que é Deus de verdade, porque as pessoas perderam completamente a noção do que é Deus. Ah, Deus ele é meio hippie, Deus é hip hop, e canta hip hop nas igrejas, e canta rap nas igrejas, e nós que somos a esperança do Evangelho verdadeiro, estamos ocupados para pregar o Evangelho. Irmã? Minha avó criou-nos com muitos ditados populares. Ela falava que a doença vem a cavalo e vai embora a pé. Então, Satanás vem devagarinho, com certeza, se infiltrando, até que as coisas que pareciam absurdas, hoje são normais. Normais, exato. É a história do sapo que a gente diz. Sabe como que você faz para matar uma perereca, uma rã, dentro de uma panela quente, com água? Não, sabe como você faz? Quente. Você põe ela no fogo e vai esquentando devagar. Entende? E se você jogar com ela... Ela pula fora. Então essa é a estratégia de Satanás.
Ele bota você e vai amornando de pouquinho em pouquinho a água. E aí você vai se entregando até que chega uma hora que você está morto de vez. Que era escândalo antigamente, hoje não É normal, exatamente. Irmãos, 120 anos então. Como o irmão falou, tinha pouco ou tinha bastante gente vivendo no mundo antediluviano? Muita gente. Imagina as pessoas naquele tempo viviam quase 1000 anos. Hoje as pessoas vivendo 70, 80, já faz alguns tempos atrás, hoje nem tanto, mas já fazia 10 filhos, 12 filhos. Imagine vivendo 1000 anos. Quantos filhos dá para ter com 1000 anos? Num mundo onde não tinha escassez de recursos naturais, onde a vitalidade do homem era muito maior, o mundo antediluviano era muito povoado. E quantos que entraram na arca, irmão David? 8. Só 8. Só 8. Vamos então chegar no ponto aqui que eu queria chegar com os irmãos. Começou a chover. Noé entrou na arca. Deus deu a ordem para que ele entrasse na arca e naquele mesmo dia começa a chover. Não. Não? O que aconteceu? Demora uma semana. Quantos dias? Uma semana. Por quê? Não sei. Pequeno tempo de angústia. Irmãos, esse é o ponto-chave da nossa mensagem de hoje. Sabe por que Jesus ele também está demorando para voltar? Pela mesma razão pela qual Noé teve que ficar 7 dias dentro da arca. Vocês acreditam que a fé de Noé foi provada ou não naqueles 7 dias? Imagine as pessoas lá fora batendo e caçoando de Noé. Tá vendo, seu louco? Não aconteceu nada do que você estava falando, a gente sabia. Imagine a família dele lá dentro, talvez também. A família dele agora contra ele. E Noé angustiado lá dentro, irmãos. Será? Será que o que eu preguei estava correto? Pode falar, irmão. Mas não foi Deus que fechou a porta? Foi. Então ele tinha uma prova de que... Exato, como nós hoje. Nós temos provas também conclusivas sobre uma série de coisas na nossa mensagem. Mas a tardança, ela é um tempo de prova. A demora é um tempo de prova. Pode falar, irmão. O grande conflito, eu li essa semana que Ellen White fala assim que ele não voltou ainda por amor. Exato. Das pessoas que estão aqui querendo ter uma esperança. Exatamente. Porque eles não estão preparados. Eles não estão preparados. Não o povo, o mundo, mas os remanescentes. O remanescente, exatamente. É o caso da figueira, lembra que falou da figueira? Se for, não, Senhor, amaldiçoa isso aí, acaba com isso aí. Aí, né? Não, aliás, Jesus disse que ia destruir a figueira. Os discípulos falaram, não, espera. Isso. Vamos esperar mais um ano. Chegou no ano que vem, estava do mesmo jeito ou pior, né? Falou, ó, desse ano não passa. E Ellen White ainda cita que o povo adventista vai chegar o povo vai fazer o povo adventista confessar que o sábado era uma doutrina de Satanás. A nossa fé vai ser provada. E eu acredito que nós já estamos vivendo nessa prova da fé. Pode falar. Essa figueira cheia de folhas, não é como falava, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou tudo. Sim, também. E não só isso, irmãos, mas hoje nós temos um problema também no nosso meio, que é a riqueza de conhecimento. Entende? Isso é o problema de Laodiceia. Eu conheço muito, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei do sábado, eu sei... Mas o conhecimento salva? Não. Se fosse por conhecimento, os fariseus eram os primeiros a entrar no reino dos céus, porque eles dominavam a Bíblia de ponta a ponta. Só que não tinham uma experiência de verdade com a mensagem de Cristo. Entende? E, irmãos, veio a prova, portanto, eu queria compartilhar apenas rapidinho aqui, Patriarcas e Profetas, página 59. Durante 7 dias depois que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu sinal da tempestade vindoura. O céu clarinho, nenhuma nuvem, a água brotando da terra, como no princípio, como nós estudamos aqui, tudo normal. Fora durante este tempo provada a sua fé. O irmão David é o que menos tempo está, mas já está 4 anos na mensagem. E cada um de nós temos um tempo já nessa mensagem. E eu me lembro que, alguns anos atrás, quando eu pregava essa mensagem, eu acreditava que Jesus ia voltar em 5 anos. Eu recebi a mensagem em 2004, 2006, por aí. E eu me lembro do Gambetta. O Gambetta, em 1997, pregava que não acreditava que o mundo levaria mais do que 5 anos, irmãos, que Jesus ia voltar.
E muitos servos de Deus já, mesma coisa. A avó dele quis dizer para ele: Gameto, eu não vou ver você se formar, porque eu creio que Jesus Cristo está voltando. E o Gameto hoje já está com 40 anos de ministério. O que está acontecendo, irmãos? A fé do remanescente está sendo provada pela tardança do noivo. Eu queria apenas encerrar aqui no livro de Gênesis e ir para um ponto que é com o qual nós vamos encerrar, irmãos. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, versículo... Vamos ler aqui o versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Sabe como que o mundo foi inundado? Aonde que Deus tinha escondido as águas? Lembra? Debaixo da terra. Debaixo da terra e outra parte, aonde? Em cima. A atmosfera. Sabe o que Deus fez? Abriu a atmosfera e a água veio como se fosse uma enxurrada. E abriu as comportas do abismo e a água veio de baixo para cima também, irmãos. Pode falar, irmão. O patriarca dos profetas, Ellen White, diz assim, que Satanás temeu. Isso mesmo. Fala uma coisa. Satanás não é a própria essência do mal. Imagina o que ele viu. Não foi assim. E diz que ele ficou com medo. Era água vindo de cima, água vindo de baixo. E a mensageira do Senhor chega a dizer aqui no Patriarcas que as rochas eram lançadas de um lado para o outro e atiradas pela força e pela intensidade da correnteza do mar. Essas montanhas, aqui não tem muita montanha, pelo que eu vi, não é uma região muito montanhosa, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, os irmãos vão para lá, as montanhas elas foram formadas por conta do dilúvio. E ela diz que a ossada dos homens antediluvianos estão escondidas embaixo das rochas que se formaram. Tudo isso se formou por conta do dilúvio, as pedras que eram atiradas de um lado para o outro. O mundo foi destruído, irmãos. Só que eu queria então finalizar a nossa mensagem agora, concentrando aqui num ponto específico da mensagem. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Noé teve a fé aprovada por causa da tardança. Nós vamos ter também ou não? Com certeza. Que história que mostra a tardança como prova de fé para a igreja de Deus? Que parábola? Das 10 virgens. Vamos analisar rapidinho, irmãos. Então, Mateus 25, a gente não vai ler os detalhes da parábola. Eu queria só me concentrar na tardança com os irmãos, para a gente entender o que vai acontecer nesse tempo de tardança, e que eu creio que nós já estamos chegando nesse tempo. Se é que já não chegamos já. Jesus prega o sermão de Mateus 24, fala de Noé, e o sermão de Mateus 24 é a condição do mundo. E aí ele continua o sermão no capítulo 25, só que agora mostrando a condição de quem? Da igreja. Em Mateus 24 é a condição do mundo. Em Mateus 25 é a situação da igreja. Aí vem o versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram e encontrar-se com o noivo. Vamos lá, rapidinho. O então mostra que é uma continuação do sermão da montanha. Aí ele fala de 10 virgens. Quem são as virgens? O que significa virgens? Puras. Puras. Puras em quê, irmão? Puros em quê? Puros. Doutrinariamente. Amém. Amém. Doutrinariamente. Lembram-se que o livro de Apocalipse fala dos 144 mil? E diz que eles são porque não se macularam com igrejas, com mulheres. Portanto, as 10 virgens representam que povo especificamente? Que povo? O adventista. Mas o adventista nominal ou o adventista remanescente principalmente? Remanescente. Porque o adventista nominal hoje tem a fé pura? Ou eles têm doutrina falsa dentro da igreja? Muitos. Tem? Aqui ele está falando de virgens. E diz que essas virgens saíram para encontrar-se com o noivo. Saíram do quê? Da onde? Da onde que os irmãos saíram na esperança de encontrar Jesus? De outras igrejas. Sim. As virgens é uma classe de pessoas que saem das igrejas na esperança de ter um encontro com Jesus de verdade. Quantas tinham lâmpadas?
O que é a lâmpada? A palavra. A palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quantas tinham Bíblia então das virgens? Todas. Quantas tinham azeite? 5. Todas tinham, mas... Todas, né? Todas tinham azeite. Todas tinham. Quantas tinham azeite em reserva? Aí, Agora sim. Portanto, no primeiro momento, irmãos, as virgens eram todas iguais, concorda? sim. Todas tinham lâmpada, todas tinham azeite, todas tinham o mesmo interesse de encontrar com o noivo. Quem que é o noivo? Todas eram leigas. Exato, todas eram leigas, todas são iguais. Todas iguais. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Só Deus sabia, porque só Deus conhece o coração do homem. Qual que é a diferença entre eu ser nécio e entre eu ser prudente? Se todas elas, hoje, nós aqui, olhando para todos nós aqui, nós estamos na condição tudo igual. Eu tenho Bíblia, os irmãos têm Bíblia, nós estamos professando a mesma fé, o mesmo Jesus, crendo na volta dele, somos tudo igual. Mas como saber quem é nécio e quem é prudente? Aquele que vive de conforme os mandamentos é os prudentes, né? Mateus capítulo 7, lembram-se da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia? A casa que é construída sobre a rocha é quem? Vamos abrir lá rapidinho, irmãos, a gente já volta aqui. Só esse detalhe. Mateus capítulo 7. Quem quer, irmão? As prudentes. Olha só o que Jesus fala aqui. Mateus capítulo 7, versículos 24 até o 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Portanto, a virgem prudente é aquela que ouve a palavra e faz o quê? Pratica. E, por consequência, versículo 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, louco ou nécio, que edificou a sua casa sobre a areia. Essa é a diferença, irmãos. Hoje os irmãos vão ter uma escolha diante de vocês. No momento que a gente acabar a nossa programação aqui, vocês vão voltar para a casa de vocês. E os irmãos vão ter uma escolha. Ou essa mensagem vai fazer alguma diferença no coração dos irmãos, e os irmãos vão se entregar e lutar por essa mensagem, se dedicar por ela, ou os irmãos vão voltar à vida rotineira. E a mensagem vai entrar, e até funciona por alguns dias, mas depois esquece já. É a escolha, irmãos. E aí a parábola continua. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, voltando para Mateus 25, não levaram azeite consigo, o Espírito de Deus reserva. No entanto, os prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E o que aconteceu? Na hora delas, quando elas precisaram, usaram. Dormiram. Só que, versículo 5. Eles dormiram. E tardando o noivo primeiro, lembram-se da história de Noé? Tardando o momento da prova, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quantas dormiram? Todas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo saiu ao seu encontro. Quantas virgens foram pegas de surpresa? 5. Será? Foi todas, né? Mas 5 estavam preparadas. Peguei de surpresa todas. Isso. E é isso que eu queria colocar para vocês, irmãos, que é para onde a gente vai estar fechando aqui a nossa mensagem. Todas, sem exceção, foram pegas de surpresa. Todas. O que vai acontecer nesse tempo de tardança? O que é esse eis o noivo que vai despertar as virgens? Só que umas vão estar despreparadas e outras não. Numa crise, presta atenção nesse texto, irmãos. Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo sair ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se da sua sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Agora sim é a chave. Ambos os grupos foram tomados de surpresa. Quantos vão ser pegos de surpresa? Todos. Porém, um estava preparado para a emergência e o outro não. Mas o que é isso? Assim, agora, uma calamidade
repentina e imprevista. Alguma coisa que põe a alma face a face com a morte mostrará se a fé é real nas promessas de Deus. Que livro que é esse? Parábola de Jesus, eu li aqui a página, acho que é a 407, irmãos. Não, 412. Nesse tempo de tardança, a mensageira do Senhor, irmãos, eu acredito nessa mulher como mensageira de Deus. Amém. Porque nós temos provas de muita coisa que ela escreveu que se cumpriram. E Deus não vai deixar a sua mensageira ser envergonhada. Porque se ela é mensageira de Deus, a palavra vai se cumprir. E ela falou que nesse tempo, agora que nós estamos vivendo de tardança, vai acontecer uma calamidade inesperada e repentina, que vai colocar nossa vida face a face com a morte, para mostrar se nós estamos de fato abraçando essa causa ou não. Mas será que é nessa calamidade que as pessoas vão acordar ou já não dá mais tempo? Eu creio que sim, irmão. Creio que sim. É. As pessoas vão acordar, só que quem se preparou vai seguir avante. E quem ficou, vou esperar tal coisa acontecer para ver o que eu vou fazer, vai abandonar. Vai ser sacudido. Eu acredito que Deus, por sua misericórdia, Ele mostrou o que pela fé nós temos que aceitar que é essa calamidade. Eu acredito que Deus mostrou. Tardança. A gente está mais 5 minutinhos aqui, irmãos. Pode ficar tranquilo. Êxodo, capítulo 32. O que seria que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Êxodo, capítulo 32. Irmãos, nada do que está na palavra é por acaso. Versículo 1. Lembram-se bem da história do bezerro de ouro, né? Mas vendo o povo de Deus, que Moisés Tardava. presta atenção nas palavrinhas-chave. Êxodo 32, versículo 1. Presta atenção nas palavras-chave. Moisés era um representante de quem aqui? De Deus. E especialmente de quem? Moisés foi para libertar o povo. Quem foi o profeta que Deus enviou para libertar o povo? Verdadeiro profeta. Não é Jesus? Jesus não é o libertador. Moisés é um tipo de Cristo, então. Ok? E aí a Bíblia diz que Moisés subiu no monte e Moisés estava demorando para voltar. Jesus foi para o céu e Jesus está demorando para voltar. Mesma situação. Certo. E o que vai acontecer nessa demora? Idolatria. Não precisa nem a gente ler a continuação. Os irmãos já conhecem a história. Nessa tardança, a igreja de Deus vai se constituir agora e vai pedir com que seja levantado um bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro nesses últimos dias? A imagem da besta? O decreto do legal e a imagem da besta também. Sabe quando que era levantado o bezerro de ouro? Sabe com quem que eles aprenderam isso? Da onde que o povo de Deus tinha vindo? Do Egito. No Egito, o bezerro de ouro era levantado todas as vezes que o povo ia se prostrar em culto ao Deus Sol. Olha, que paralelo, né? Paralelo perfeito, perfeito. Porque o bezerro de ouro era um símbolo de Ra. E Ra era o Deus Sol dos egípcios. Algumas versões trazem até a palavra touro no lugar do bezerro de ouro, que para mim eu até acho mais interessante. Por quê? Porque o touro é o símbolo de Baal. Baal é o Deus Sol. E hoje as cartomantes usam, não sei se vocês já viram Bafomete. Bafomete é o símbolo de um touro, de um bode mesmo, que é a representação de Satanás, o Deus Sol. E hoje, nesse tempo de tardança, em que nós vamos ser pegos de surpresa então, irmãos? O que vai sair e que nós não estamos preparados? O decreto dominical. Irmãos, podem esperar. Em pouco tempo o decreto vai sair. A mensageira do Senhor, ela disse que o povo pregava, ela viu uma classe de pessoas dizendo assim em relação ao decreto: nós pregávamos que isso ia acontecer, mas não esperávamos que ia acontecer tão depressa. Isso vai se cumprir com alguém. E o povo vai ser pego de surpresa. Portanto, e eu queria apenas colocar algumas coisas para os irmãos. Ela falou de calamidade inesperada e repentina.
Vocês estão acompanhando as notícias que têm acontecido esses últimos dias sobre guerra, fome, o Oriente Médio lá, a situação do que está acontecendo, né? Israel, Palestina, irmãos, Deus só está segurando aquilo lá por misericórdia. Ali é só acender uma pequena pólvora ali para o negócio arrebentar de uma vez. Vai acontecer uma guerra lá em Israel e vai entrar muita gente ali, provavelmente sai a Terceira Guerra Mundial. Pode falar, hein? No livro que nós temos aqui, fala sobre isso e diz, a gente sempre aprendeu que os 4 anjos seguram os ventos. Isso. E nesse livro diz que são demônios que queriam fazer guerra e Deus segurou eles. E o dia que soltar vai haver a Terceira Guerra Mundial. Essa questão assim dos demônios, eu acho que a gente não deve se fixar tanto nisso, porque a Bíblia ela não tem como comprovar mesmo que os 4 ventos ali são 4 demônios. Mas a mensageira do Senhor ela diz que os ventos ali são guerras, fomes e calamidades. E a senhora White viu que os anjos estavam prontos para soltar, mas aí Jesus implorou para um anjo para correr até os 4 anjos dizendo para eles não soltarem. Por que os anjos não soltaram ainda os ventos? Qual que é a razão? Porque os servos de Deus ainda não foram selados. Mas Deus já começou, o tempo do selamento já está acontecendo. Mas se for isso daí verdade, já cai por terra, né? Porque se Jesus vai implorar, Deus não vai implorar para um demônio. Não é para um demônio, com certeza. Era o anjo. E aí Jesus mostra, chega para Deus, ela diz, mostrando as mãos, dizendo, Pai, meu sangue, tem misericórdia do povo, meus servos ainda não foram selados. Irmãos, o selamento já está acontecendo, profeticamente falando. Deus já está vendo quem são o povo, quem é o povo fiel dele. E aí a gente diz, quando sair o decreto eu vou me preparar. Vai ter tempo de preparar quando sair o decreto? Não vai ter tempo. Talvez senão vai ser pego de surpresa na sua própria casa. Exatamente. Assim, aqueles caras ali guardam o sábado, vamos lá. E essa questão da guerra que eu estou falando para os irmãos, por que eu tenho tanta certeza de que isso vai acontecer? Primeiro porque a Bíblia fala de uma guerra entre Ismael e Isaac, que são os judeus e os muçulmanos. Uma guerra que é travada até Jesus voltar. Isso vai acontecer. E ali, eu li essa semana, até coloquei no nosso site, da Verdade sobre o Fim, Hamas, Hezbollah, Irã, Síria e Egito fizeram uma frente unida já para combater Israel numa guerra que vai acontecer. Só que, eu não sei se vocês viram, os Estados Unidos lançou, agora apareceu no YouTube, algumas semanas atrás, um vídeo ridicularizando o profeta Maomé e a religião muçulmana. Será que tudo isso é por acaso? Os Estados Unidos é aliado de Israel. E aí eles vêm e mexem com os muçulmanos. E os caras estão tudo revoltados, chegaram a matar a gente lá na embaixada americana. Ofereceram 100 mil pela cabeça do homem que lançou esse vídeo. Irmãos, ali vai vir guerra sim ou sim, pode esperar. Só não aconteceu porque Deus não permitiu ainda. Vai vir uma guerra. E aí uma guerra ali. Sabe o que vai acontecer no mundo? Crise econômica. Os Estados Unidos já está falido praticamente. E sabe por que eu creio que o decreto vai vir também muito logo? Porque a senhora White aqui nesse livro, sabe o que ela diz aqui? Que a ruína nacional dos Estados Unidos só vem depois do que, irmão? Da apostasia nacional. Mas os Estados Unidos já está quase quebrado, irmãos. Antes deles declarar falência, o que vai acontecer então nos Estados Unidos? Vai sair o quê? O decreto. Ou nós acreditamos nisso ou não. Hoje os nossos olhos físicos não veem. Mas pela fé é a hora da gente depositar, irmãos, a confiança nessa palavra. Alguém fala no profecia de Apocalipse que quem vai socorrer eles é a besta. Isso, exatamente. Aí o pessoal fala assim, mas peraí, o Vaticano tá falido, o Vaticano tá quebrado. Tem um vídeo no YouTube que chama assim, Vaticano, Acesso Secreto. É um documentário. Lá eles falam que o Vaticano, o banco deles é o lugar mais rico do Pois é, com certeza. que não tem nada de falência. Monsanto, isso tudo vem da Igreja Católica. Santander. Pois é, tudo deles lá. PUC, uma das melhores universidades que tem no nosso país, é tudo católico, colégios, né, os melhores colégios. É sempre católico.
Tu é jesuíta? Pois é, Então, isso daí na realidade, irmãos, é como a Bíblia diz, o bode vem sem tocar no chão. O bode vem de maneira sorrateira. A Igreja Católica sabe como agir. Eles estão preparando o terreno só para dar a atacada final deles. Então, irmãos, vai acontecer. E o último texto para ler aqui para os irmãos, Sofonias, e fica aqui, irmãos, o conselho bíblico de tudo que a gente acabou de ver. Sofonias, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha só que impressionante essa passagem. Sofonias 2, versículo 1 e 2. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira de Deus. Portanto, Sofonias aqui está me dizendo que eu tenho que me concentrar, que eu tenho que compungir o meu coração, que eu tenho que me afligir diante de Deus antes ou depois do decreto? Antes que saia o decreto. Irmãos, é hora da gente assumir o compromisso de começar a construir a nossa árvore. Trabalhem pela região onde vocês moram. Ela está conversando com o irmão Paulo. Aqui tem muitas cidades próximas. Tem Ribeirão, que é uma cidade grande, que está aqui próximo. Tem que pregar o Evangelho para esse povo, irmãos. Nós somos os atalaias de Deus, irmãos. Eu não quero, eu creio que os irmãos também não, que Deus cobre de minhas mãos o sangue de nenhuma alma que se perca nesse Evangelho. Nós precisamos advertir essas pessoas, só que nós precisamos viver a mensagem que a gente prega também. Imagine eu vir aqui para os irmãos, para a irmã Cinderela e para o irmão Rogério, aconselhar eles sobre casamento se eu não sou casado. Eu tenho uma experiência de casamento para aconselhar eles? Eu não tenho. É a mesma coisa que eu vou dizer para as pessoas: dá glória a Deus, teme a Deus, porque chegou a hora do juízo. Se eu não dou glória, se eu não temo, se eu não vivo a mensagem que eu prego. Chegou a hora, irmãos, da gente fazer uma escolha diante de Deus e viver de uma vez por todas essa mensagem, porque o dia de Deus está próximo e a mensagem que o Adventista prega muitos anos atrás, do decreto dominical, está perto de acontecer. E a gente precisa se preparar pela fé. Lembre-se, Noé, advertido acerca de acontecimentos que ainda não se viam, começou a construir a árvore. É a hora da gente mostrar fé em Deus. E aí, quando se cumprir, as pessoas vão olhar para a vida de vocês e vão dizer: olha, realmente aquele povo pregava uma mensagem que ainda veio. É a hora da gente ser a fragrância do mundo, como diz o apóstolo Paulo, o perfume do Evangelho. Para uns, cheiro de vida para a vida. E para outros, cheiro de